Paz do Senhor, amém? Nós vamos dar início a este culto de alvorada, né? Quem sabe ainda posteriormente vamos conseguir fazer às 6 da manhã, né? Devagarzinho está diminuindo o horário, né? Quem sabe conseguir fazer às 6 da manhã, momento da alvorada, que o nosso Senhor ressuscitou. Então nós vamos primeiro vamos orar. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado, glorificado, continua sendo e eternamente será o teu nome. Senhor, este momento de abertura de culto que somente é devido, Pai. Nós ficamos assombrados, admirados com o ato da ressurreição. É muito poder, é muito poder vindo de ti, Senhor. Nós estamos querendo ainda entender e precisamos e devemos estar vinculados, amarrados à ressurreição. A ressurreição é que fortalece a nossa fé. Sem crermos na ressurreição é vã a nossa fé, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para declarar que Jesus Cristo ressurgiu, está vivo, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para adorar o Deus Trino e verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos te agradecer já pela ceia pela manhã, pela mesa que foi posta, pelo café, pelo alimento, e agora, Senhor Deus, iniciando esse culto, nós vamos também se alimentar do alimento espiritual que vem de Ti, direto do Teu trono da graça. E para que as nossas atitudes sejam aprovadas aqui, nós necessitamos da unção do Teu Espírito Santo. Enche a Tua igreja com o Teu Espírito, Pai. Cada um daqui seja inundado do Teu Espírito Santo, para que todas as atitudes aqui recebam a Tua aprovação, Pai. O culto é para Ti. Nós estamos aqui para te adorar, louvar e engrandecer o Teu nome. Eu agradeço em nome de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Eu vou fazer a leitura em Evangelho de João. Nancy, Evangelho de João 20. Eu liguei. Diz assim, os primeiros versículos somente. Na madrugada, alô? Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, João, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com o outro discípulo, João, e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte,
Finalmente entrou também o outro discípulo, que é João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Então ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Amém. A nossa gratidão ao pessoal da Central, que está aí, da Igreja Metodista Central de Jundiaí, a nossa mãe, tá? Receba a nossa gratidão do fundo do nosso coração. Esta leitura de abertura do culto, nós vimos que João e Pedro receberam a notícia que não tinha ninguém no sepulcro. As mulheres foram lá cedo, né, para levar os perfumes, né, e viu que não estava lá, e foram correndo avisar, e encontrou, eles estavam um outro discípulo a quem Jesus amava, é João, encontrou Pedro e João e falou, olha, o corpo não está lá. E aí eles saíram correndo para ver o sepulcro. E diz a palavra que o outro discípulo, que é João, chegou primeiro. Mas Pedro tinha mais preparo físico que João. É que Pedro estava preocupado. Ele foi com o breque de mão puxado. Ele foi para chegar em segundo mesmo. Ele foi pensando. Ele ressuscitou. Ele falou que ia ressuscitar. Ressuscitou. E agora? Ele falou que eu ia negar ele 3 vezes e neguei realmente. Ele vai lembrar que eu cortei a orelha do guarda. E agora que será? Ele foi correndo, mas para não chegar, para deixar o outro chegar primeiro. Preocupado com o que Jesus ia falar para ele. Porque Pedro sentiu que Jesus tinha ressuscitado. Percebeu, eu falei, ele ressuscitou. Pedro era meio estabanadão, mas ele tinha uma cabeça extraordinária. E eles correram e chegaram lá. Mas o que eu queria deixar dessa passagem é isso. Que às vezes a gente quer chegar para Jesus, mas a gente fica preocupado com as coisas que a gente já fez. Não se preocupe, que mais para frente Jesus vai encontrar com Pedro de novo na beira do lago, lá, pescando. E eles preparando, comendo ali, Jesus fala, Pedro, tu me amas, Pedro? 3 vezes Jesus pergunta, tu me amas mesmo, Pedro? E Pedro fala, você sabe que eu te amo, Jesus, você sabe. Então, Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E Ele faz isso conosco também. Nós somos pecadores, erramos. Muitas vezes também negamos a Jesus. Muitas vezes deixamos de seguir a risca que Jesus nos pede. Mas Jesus perdoa a gente. Ele te chama para a obra, para apacentar as ovelhas dele. Aí fora está lotado de ovelhas perdidas. E nós precisamos ter aquele olhar de Jesus. Ele olhava com um olhar de misericórdia, como ovelhas que não têm pastor. E é assim que a gente olha aí fora também. As pessoas estão num pleno dia bonito desse de alvorada, de Páscoa. Eu tenho certeza que, infelizmente, se a gente der uma volta aqui no bairro, os bares já estão com uma boa quantidade de gente. E vai assim o dia todo. E eles estão precisando de uma palavra. E Jesus diz para mim e para você, apacenta as minhas ovelhas. São ovelhas sem pastor. Que nós possamos, nesse dia de ressurreição, nesse momento de alvorada, Jesus ressuscitou. Amém. Aleluia. Vamos cantar a maioria dos antigos já conhece. Nós vamos cantar primeiro este hino aqui. Está muito claro para sair lá, mas eu tenho certeza que o pessoal conhece. Eu vou pôr alto aqui para a gente. Só que nós temos que tampar a voz. Em pé. Eis morto Salvador.
Eu vou arrancar um pouco o corpo da Igreja Central, pedir para a nossa irmã Zilda orar em adoração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, Deus, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença. Amém. Por esse tempo que podemos passar aqui para louvar e dizer o teu nome, Senhor. Agradecemos por nossas vidas, agradecemos pela sua morte e ressurreição, que veio nos salvar, Senhor. Nós louvamos o teu nome, agradecemos o Senhor pelo teu sacrifício, Senhor, na cruz. Agradecemos por Pai querido por nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, Pai. E pedimos, Senhor, que esteja conosco, Senhor, nesse tempo, que nós possamos fazer ouvir a tua voz, Senhor. Amém. E levar o teu nome aqui. Amém. Sim, agradecemos que o Senhor tem nos abençoado. Aleluia. Que Deus está do nosso lado, ao nosso redor todo o tempo. Amém. Pedimos, Senhor, que nós possamos honrar, Senhor, o teu sacrifício e fazer a tua vontade, Deus. Agradecemos e louvamos o teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja. Podem nos apontar. E já de imediato eu já chamo a equipe de louvor, né? Hoje nós estamos com ela reduzida. A dupla de louvor. E hoje o pessoal de São Paulo, os obreiros em ação, estão de folga. Vão almoçar com a família deles lá, né? Então, a gente é entendido, tá bom? E nós vamos louvar ao Senhor com 3 cânticos, é isso? Amém, glória a Deus. Vamos colocar de pé, amém? Vamos continuar declarando, né? Quem viu aqui que lindo? O sepulcro, Ele está cheio? Não, ele está vazio porque Jesus Cristo ressuscitou, amém? Glória a Deus. Aleluia. E as palmas.
Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, aquele que é único, amém? De receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Vou tirar uma aqui em dó, viu?
porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Amém? Glória a Deus. O nascimento de Jesus foi importante, a sua vida foi importante, a sua morte foi importante. Mas a Bíblia diz que se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Porque a Bíblia fala que se Ele ressuscitou, nós que cremos nele, um dia também vamos ressuscitar com Ele. Amém? Isso aqui na terra é um culto assim, é tão gostoso a gente estar na presença de Deus, sentir a presença do Senhor. Imagina você morar com Ele eternamente. É a esperança que nos move. Amém? É um dia estarmos eternamente com o Senhor Jesus e poder adorá-lo. Amém? Tem um cântico que a irmã fez uma ponte nesse cântico. Ela é aquele maravilhosa graça, e num determinado momento ela fala assim: quando lá no céu eu chegar e contemplar o meu Jesus, eu irei lhe agradecer pela cruz. Amém? Nós passamos nesta manhã ter um coração grato por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Amém? Jesus Cristo não morreu na cruz para nos dar uma casa, um carro, um emprego, mas Ele morreu na cruz para nos salvar. Amém? A hora que a gente acordar para essa realidade, nós não precisaremos receber convites para vir para o culto. A gente vem correndo, chorando: Jesus, me recebe nos teus braços, porque eu preciso de salvação. Aleluia. Amém? Amém? Então nós temos uma manhã de gratidão, agradecimento ao Senhor. Então vamos louvar com alegria, amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vamos começar pelo refrão? Amém? Porque Ele vive. Está
sepulcro está vazio, aleluia. Obrigada, Senhor. Recebe nesta manhã, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, mas principalmente, Senhor, a nossa gratidão. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Mais uma salva bem linda para Jesus. Cadê a Noemi? Está aí, Noemi? Noemi, ora por nós primeiro. Faz a oração da igreja. Se quiser vir aqui no microfone, vem. Pode. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos imensamente nesse momento que nós estamos aqui. Aleluia. Sentimos a tua presença, Senhor. Amém. Sentimos, Senhor. Obrigado. Amém. Como é bom, Senhor, estar com os irmãos. Unidos, Senhor. Em adoração a ti, em gratidão a ti, Senhor. Amém. Fica conosco a cada instante, Senhor. Aleluia. Nos ilumina, Senhor. Ilumina a nossa vida, nossos caminhos, Senhor. Para que nós não sairemos dele nunca, Senhor. Oh, glória. Sabemos sempre que o Senhor é que está conosco, o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, Senhor. E que sem ti nós não somos verdade. Abençoa, Senhor, o teu servo que vai falar a glória, a tua palavra. Amém. Vai nos trazer a tua palavra. Seja com ele, Senhor, seja com ele, Senhor. Firma os nossos pés. Glória a Deus. Em gratidão a ti. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Glória a Deus. Amém. 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 Pode se sentar. Nós vamos quebrar o protocolo um pouco. Eu vou abrir uma exceção hoje para a turma da nossa igreja central. Eles têm umas lembrancinhas para entregar para as crianças. Eu queria deixar para o final, para eles não irem embora antes, né? Eu vou ficar orando para eles não irem, mas pode entregar o presente. Ó, é para as crianças. Esse ano eu faço 07. 7 anos. 07 esse ano. Tá? Então eu também estou nesse grupo das crianças. Viu? Fiquem à vontade para entregar os presentes, presentinho para as crianças, né? Mas agora não foi no final. Eles vão entregar agora, porque se eles precisarem ir, eles podem ir, tá? Mas vamos orar para eles não irem, tá? Vamos orar. Vamos ralar o joelho aí, gente. Né? E os presentes do pessoal do Obreiros em Ação está guardado. Só para as crianças primeiro. Fica à vontade. Ali, ó. Ó, é o pessoal da Igreja Central, a nossa mãe lá de Jundiaí, tá? Viu? Mas eu entendo, pastor, eu tenho 3. 3? 3 filhos ou 3 anos? 3 anos. Então, obrigado essa abençoada aí, ó. Deus trouxe ligado no céu, aqui. Então, eu acompanho a igreja já há 12 anos, tá? 12 anos. Sou músico, graças a Deus. As quintas e os domingos. Os cânticos, sim, pedir licença ao pastor para falar. Porque Deus tocou no meu coração. Nesse cântico Deus já tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração nesse cântico. Porque o cântico não é aquele que a gente canta e Deus não recebe. O cântico para Deus receber, sempre eu falo para o pastor que bebe hino, né? Para Imaneci, porque esse cântico que eu toquei madeira, que ela me ajudou. Obrigado, Imaneci, por ter me ajudado. Entendeu? Obrigado por ter me ajudado nesse cântico. Deus tocou no meu coração nesse canto, e cada canto que a gente canta com a alma, não é, irmão Roberto? Cada canto, irmão, que a gente canta com a alma, Deus recebe esse coração. E eu acompanho, né, a igreja. Hoje mesmo eu saio daqui de Jundiaí e vou para a minha igreja, onde eu toco. Onde nós tocamos em 4, em 5,
baterista, tecladista, guitarrista, baixista. Então, eu estou lá 6 horas, eu estou na minha igreja, se Deus quiser. Então, quando você chega no culto, quando você chega no culto que canta um louvor com alma, o louvor é aquele que a gente canta com a alma assim pedindo aquela alma para Deus, você está cantando aquele cântico que Deus está recebendo, como a irmã Nessi citou aí, ela com certeza está certa. Todos os cânticos, não interessa a igreja, qualquer igreja, universal, a nossa igreja, a igreja ortodoxa, qualquer igreja, aqui em Jundiaí, o cântico é cantado que Deus recebe o louvor. Não é mesmo, pastor Tibério? Obrigado, pastor Tibério, pelas palavras que eu falei aqui. Obrigado, desculpa aí, tá? Obrigado. Agora nós vamos ouvir. Deixa eu te dar um abraço, que é o abraço que a Celeste mandou, viu? Ô, Celeste. Celeste mandou um abraço. Obrigado. Você não podia ir embora sem entregar o abraço. Não, e você não pode ir embora. Tem que ir, pastor. Não vai nada. Nós vamos agora ouvir a poderosa palavra do Senhor. Quem tiver, abram no livro de Lucas. Livro de Lucas. Eu vou primeiro pedir para a Rosimeire orar, pedir a bênção, para que a palavra venha propícia aos corações. Senhor nosso Deus, nós estamos felizes, ó Pai, na Tua presença, para comemorar, Senhor, esse grande dia, para cada um de nós aqui, a ressurreição de Jesus. E põe, Senhor, que é no coração de cada um de nós, o Senhor quer que o pastor esteja com a mão. Esse é o teu olho do passo para nós. Em nome de Jesus, glória. Amém. Livro de Lucas, capítulo 10, 25 a 37, muito conhecido esse texto por todos, do bom samaritano, né? Eu acredito que aqui todos já conheçam o que é um sacerdote, o que é um levita e o que é um samaritano, né? Esse texto trabalha essas 3 figuras. Lucas 10, de 25 a 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Vou lhe contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus:
vai e fazem da mesma maneira. Amém. Vão com Deus. Deus seja louvado pela vida de vocês. Não precisam ir, mas se quiserem ir, pode ir. Muito obrigado, Igreja Central, cada um de vocês, tá? Obrigado, de coração. Eu fico, nesta época, eu ainda falando ontem na casa da Rosimeire, eu fico extasiado, assustado, assombrado com a ressurreição. É muito forte a ressurreição de Jesus. É muito forte esse tema. É algo assim que a gente vê na época, os discípulos lá fechados no quarto, na sala, ficaram assustados. Quando Jesus fala, paz seja convosco. Assusta mesmo. Assusta e o cristão que não se assustar, ele precisa dar uma beliscada nele para ver se ele está vivo. Porque é um fato extraordinário a ressurreição. É um fato sobrenatural. E que nós estamos colocados nela também, né? Porque cremos em Cristo. E amados, esta parábola que eu li, sem dúvida, é uma das mais profundas para nos ensinar a respeito do amor. Que nós, até no café da manhã, a irmã Nancy orou sobre o amor. O amor é o vínculo, a essência do cristão, né? E essa parábola fala do amor com o próximo. E nós vivemos num tempo em que o cumprimento das Escrituras, no que concerne aquela passagem que diz que ia se multiplicar a iniquidade, o pecado, e o amor de muitos se esfriarão, né? Nós vivemos nesse tempo. E desde que eu estou dentro da igreja, faz tempo, faz bastante tempo, anos, eu vejo pessoas que, embora ouçam a palavra, que embora preguem a palavra, que embora até ensinem a palavra, mas não entenderam, ou pelo menos não querem entender, eu também fico um bom tempo sem entender o que de fato é o Evangelho. E que lá no grande dia, atente bem a isto, no grande dia em que Jesus vier, nós teremos grandes surpresas. Porque quem aparentemente parece estar salvo, está perdido. E quem aparentemente parece estar perdido, pode estar salvo. Porque mais importante que pregar o Evangelho é viver o Evangelho. Mais importante que escutar o Evangelho é viver e praticar o Evangelho. E nós estamos aqui nos deparando com uma questão de relacionamento nesta parábola. Uma questão que envolve o outro. E nos deparamos aqui com um doutor da lei que tenta experimentar Jesus. E esse doutor da lei era alguém que conhecia a lei de Moisés, a Torá. E ele chega para Jesus como quem quer testar Jesus e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna, para naquele grande dia eu entrar pelos portais celestiais? O que eu devo fazer? Esta é a pergunta. E diga de passagem, atente bem a isto, diga-se de passagem, ser uma pergunta muito importante que eu e você precisamos fazer também. Ele faz a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que é necessário para eu? Verbo herdar é eu. Herdar a vida eterna. E Jesus agora traz uma resposta muito profunda para ele. Muito profunda. Jesus fala: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? Como você entende? E olha que interessante, Jesus chama agora esse doutor da lei a uma reflexão muito profunda
a respeito daquilo que ele já conhecia, a respeito daquilo que ele ensinava. O doutor da lei ensinava no templo. E não é diferente nesse instante, nesta manhã que nós estamos aqui. Jesus também está nos chamando para uma profunda reflexão a respeito de tudo que você ouve aqui na igreja, de tudo que você vê, a respeito até do que você ensina, e a respeito de tudo que nós pregamos. Jesus nos chama a essa reflexão também. E ele, Jesus, está dizendo o que está escrito, como que você lê. E agora vem a resposta do doutor da lei. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que o Senhor Jesus diz? Faça isso. Então cumpra isso e você entrará pelos portais celestiais. Mas é necessário você fazer, é necessário você viver. Não é necessário apenas conhecer. É inútil você conhecer e não praticar. É em vão você saber e não fazer. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E o grande problema é que nós e muitos cristãos conhecem a palavra, mas eles vivem de forma contrária a esta palavra. Se nós lemos e nós compreendemos, nós também precisamos viver. Então Jesus está aqui mostrando para este doutor da lei que é necessário, mas ele agora tenta se justificar, porque a Bíblia diz que ele diz assim: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E ele está, na verdade, querendo se justificar a si mesmo. É uma prática comum de qualquer ser humano. O ser humano está sempre querendo se justificar dos seus próprios erros. Nós sempre queremos nos justificar. Está fazendo sentido, né, para a sua vida? Quantos de nós queremos nos justificar? Mas aquele que se justifica não tem justificador. Aquele que a si mesmo se justifica não terá Deus para justificar. Mas Jesus conhece o profundo e o escondido e conhece os corações humanos. Então Jesus diz assim: olha, fala para ele, eu vou te contar uma historinha, presta bem atenção nessa história. Jesus fala para ele, né? Vou te contar uma história, uma parábola. E ele fala: descia de Jerusalém um certo homem, passava pelo caminho, e este homem caiu na mão de bandidos, de salteadores, e este homem foi roubado, foi espancado, este homem foi deixado na beira do caminho semi-morto, quase morto. E ele fala, e ocasionalmente aparece ali, né? E Jesus agora usa a figura do sacerdote, a figura de alguém que conhece, é a figura de alguém que ensina. O sacerdote ensina a Torá. A figura de alguém que prega, o sacerdote prega. A figura de alguém que supostamente serve a Deus. E que disse Jesus? Que quando esse sacerdote vê ao longe aquele homem necessitado, caído, espancado, quase morto, precisando de ajuda, precisando de alguém que estendesse a mão para ele, precisando de alguém que socorresse. E a Bíblia diz que Jesus relata que este sacerdote, que deveria estender a mão, praticar o amor, ele passa de lado, dá uma volta, que nem aquela pessoa que deve no açougue, no bar, pega e dá a volta lá para trás, para não passar em frente. Olha, ele faz vista grossa, ele está ocupado demais para ajudar aquele homem que está caído, e ele não quer saber o que aquele homem precisa, se ele precisa de ajuda, porque na verdade ele até sabe que o homem precisa de ajuda, porém ele não tem amor suficiente no seu coração, ele não tem compaixão suficiente para com aquele machucado, aquele ferido na beira do caminho. Aquele homem pouco importava para o sacerdote. Não houve importância, não houve manifestação de amor no coração do sacerdote.
não houve compaixão. E aquele homem agora está mostrando a sua hipocrisia, o sacerdote, hipócrita, que prega uma coisa e não faz. Jesus está revelando a hipocrisia de um homem que deveria ser o primeiro a estender a mão ao caído, mas não estende. Porque uma coisa é pregar, uma coisa é conhecer, e a outra coisa é praticar. E a prática revela de fato quem somos. É a prática, não é a teoria. Mas Jesus vai ainda mais profundo e diz: desceu também um levita, um músico, um que cantava no templo, que louvava ao Senhor. Desceu também o levita que servia na casa do Senhor, no templo, e esse levita fez também igual ao sacerdote. Quando viu aquele homem, não teve compaixão, também não teve amor com ele, deixou ele caído, deixou ele ferido, não estendeu a mão para levantar, não houve amor no coração, não houve compaixão. O levita também passou de largo, também estava devendo ali, deu a volta, bem longe. Olha, alguém estava ali no chão, discriminado pelo levita, discriminado. Levita, aquele que supostamente serve a Deus. Alguém que condena até os samaritanos. Aí Jesus disse: mas desceu um samaritano. Aí é o terceiro, desce um samaritano. Alguém que supostamente não conhece a lei, samaritano. Alguém discriminado pelos levitas, discriminado pelo sacerdote, e até aqueles todos que supostamente servem a Deus discriminam o samaritano. O samaritano é marginalizado, é colocado à margem. E esse samaritano, que era tido como excluso, como imundo, esse samaritano, quando olha aquele homem, a Bíblia diz que ele pega a sua... Eu vejo aquela minha malinha com a cruz vermelha, né? Eu ando aquela para baixo e para cima. Eu lembro desse texto. Ele pega a sua maletinha de primeiros socorros, desce do cavalo, da cavalgadura, e pega aquele homem, e presta os primeiros socorros para ele. Olha para as feridas daquele homem, olha para o estado daquele homem, e não apenas socorre, mas coloca ali azeite nas suas feridas. E ele não tem nojo do homem, ele não tem preconceito, ele não está fazendo para que os outros pudessem vê-lo, porque não tinha plateia, não tinha ninguém ali, só tinha ele, e ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Pode não ter ninguém, e você vê alguém caído, Deus está vendo, e ele está cuidando ali de um homem que ele nem conhece, como diz a nossa gíria, nunca vi mais gordo. Ele nem conhecia aquele homem lá, cuidando de um homem que nunca tinha feito nada por ele. Ele não quer saber por que aquele homem está caído. Ele simplesmente estende a sua mão para aquele que precisa, e ali ele cuida das feridas. Pega aquele homem e coloca sobre os seus ombros, e também coloca no seu animal, seu cavalo, e leva, ele vai a pé e levando o homem no cavalo. Aquele homem que ele nem conhece, mas a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. A Bíblia diz que aquele samaritano teve compaixão daquele caído. E você sabe de uma coisa, amados e amadas? Eu quero ser profeta de Deus na sua vida nesta manhã. Você sabe o que está nos faltando? É compaixão, é íntima compaixão para com o outro. Mas o samaritano
Jesus disse que ele se moveu de íntima compaixão, de amor para com aquele desconhecido. Está faltando para nós, para a igreja, amor. Está faltando para nós cristãos, crentes, amor. Nós, quando um está caído, às vezes tem pessoas que estão na igreja e é o primeiro a pegar uma pedra e acabar de matar a pessoa. As pessoas, atente bem a isto, as pessoas estão rindo e se alegrando com o pecado dos líderes, das pessoas da igreja. Ao invés de chorar quando algum pecador, algum pastor cai, algum pastor escorrega, algum líder escorrega, às vezes de chorar, estão falando, tá vendo? Falei que ia dar certo, sabia que ia dar. Estão fazendo dessa forma. Pessoas líderes de igreja. Nós não queremos saber a situação da pessoa. No tempo que eu caminhei evangelizando, já faz tempo também, às vezes eu conheço a história das pessoas. E você às vezes nem sabe o que o outro está vivendo. Você nem sabe. E a gente, como está evangelizando, a gente acompanha a vida das pessoas bem de pertinho. Não é por curiosidade não, é acompanhamento pastoral, de cristão, de líder. Mas a gente não conhece, mas a pessoa é julgada. Nós julgamos as pessoas sem saber o que ela está vivendo, o que ela está passando. As dores familiares, as suas percas, as suas frustrações, a gente não sabe. As decepções, as feridas da alma da pessoa, você não está sabendo. A pessoa está com a alma dolorida. E nós somos muito mais suscetíveis a julgar as pessoas, a condenar o outro, a questionar o outro, a olhar para o outro com um olhar de justiça, como se nós fôssemos os melhores das pessoas. O olhar para o outro assim é sem ter compaixão. E às vezes um irmão não fala com você, não te procura muito, e você pensa, que irmão metido, que irmã metida, que chata que é. E você perguntou por acaso a ela se vai tudo bem com a vida dela, se ela está bem? Vai tudo bem contigo? Você sabe quais são as dores que a pessoa está passando em casa? Você sabe a luta dessa pessoa? Você sabe as batalhas que tem travado na sua vida? Tem gente que está em pé, fisicamente em pé, só fisicamente, mas está como aquele homem caído no chão, salteado, destruído, espancado. A pessoa está em pé fisicamente, mas ela está por dentro, está caída. E você não sabe como ele está. É muito fácil para a gente julgar, apedrejar, questionar e criticar. Mas quando alguém não fala comigo, eu gostaria que você imaginasse o meu pensamento. Eu aprendi muito a pensar dessa forma. Você consegue imaginar o meu pensamento quando alguém não fala comigo? Quando alguém me evita, você consegue imaginar? Eu penso, aquela pessoa deve estar passando por uma luta. Aquela pessoa deve estar passando por uma prova. A pessoa até me evita. Está passando por algum problema. Esse é o meu pensamento. Está passando por uma dificuldade, por alguma tribulação, por um desacerto familiar. Mas é muito mais fácil a gente questionar, julgar, apedrejar, criticar. Sabe por quê? Por falta de amor. A pessoa, quando ela está sem amor, ela critica. A falta de amor, o amor fragilizado questiona. Quem não tem o amor em ordem, aponta, acusa. Mas quando nós nos movemos de íntima compaixão, como esse samaritano, nós entendemos que precisamos estender a mão para aquele que está caído. Nós precisamos ajudar aqueles que precisam de ajuda. Nós precisamos ajudar a dar socorro para essas pessoas. Precisamos ser alguém que passe o azeite nas suas feridas e não alguém que termine de abrir as feridas das pessoas.
que complica ainda mais as feridas. Nós temos que ser pessoas que curam, pessoas que saram, e não pessoas que adoecem o outro. Olhe para o outro com um olhar de amor. Olhe para esse irmão ou para quem quer que seja com um olhar de misericórdia. Eu lembro do homem da mão ressequida dentro do templo, e Jesus está todo reunido. O homem da mão ressequida está no canto, porque ele não podia ficar no meio, está lá no cantinho, e Jesus tira todo o olhar dele e olha lá para o canto, com um olhar de misericórdia. O que você está fazendo aí? O homem com a mão. E Jesus vai e cura o homem da mão ressequida, que está isolado lá. Porque o Jesus, ele está vendo, está todo mundo bem. Jesus está sempre procurando o necessitado. É esse olhar que nós temos que ter, o olhar de Jesus, de compaixão. Você não sabe o que as pessoas estão vivendo em casa, não sabe das lutas que a pessoa está enfrentando. As dificuldades daquele homem que estava caído era se levantar, era se auto-socorrer. Mas o samaritano, ele não quer saber, ele vai lá e ele diz assim, em outras palavras, o samaritano, se ele pudesse dizer, dizia, eu vou ajudar esse homem, se ele pudesse falar alguma coisa. E ele não apenas passa o azeite, mas ele também não deixa aquele homem abandonado. Ele passa o azeite e leva consigo. Isso aí é um símbolo de amor, é um simbolismo de compaixão, é um simbolismo de misericórdia, de graça. E a Bíblia diz que ele leva aquele homem a uma hospedaria, num hotel, numa estalagem, e tira do seu bolso 2 dinheiros e diz assim, olha, este homem eu não conheço, eu só vou conjecturar para você entender. Ele fala assim, eu socorri este ferido, ele estava machucado, e eu tenho que seguir a minha viagem, o samaritano disse, mas eu te pago para você cuidar dele, te pago. E a Bíblia diz que ele paga e diz assim, olha, se passar alguma coisa, se o dinheiro que eu estou deixando aqui não for suficiente, eu vou retornar por este caminho, e passarei aqui, e se porventura ficar algum débito, eu te pagarei. Isso me lembra muito Jesus falando que vai voltar. Me lembra muito Jesus falando, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E esse samaritano fala, eu vou voltar, e se faltar alguma coisa, eu te pagarei. Olha, que história extraordinária, que nos ensina a servir o outro. Amados, nós não podemos ser egoístas. Jesus levou sobre si o nosso egoísmo, as nossas enfermidades, o nosso orgulho, levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas mentiras, levou sobre si o nosso ódio. Jesus levou tudo na cruz. Eu creio nisso, que Ele levou. Cristão, não pode existir cristão egoísta. Se tiver que tirar algum dinheiro do seu bolso para abençoar alguém, tire, não vai te fazer falta. Se tiver que tirar algum dinheiro, tire o escorpião do bolso, ajude o próximo, dê, porque não vai te fazer falta. Você é cristão de verdade, Deus vai te suprir. Se puder, faça. Se tiver ao seu alcance, faça para o próximo. Ah, mas pastor, eu já ajudei tanta gente, foi ingrato. Amados, este é um problema do ingrato, não é seu. A ingratidão do outro não pode anular o amor do seu coração. Ele é ingrato, é o problema dele. Você não, você é cristão. Então Jesus, ao contar essa história, Jesus agora diz assim, qual deles? Fala para o doutor da lei, qual deles? Qual dos 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Te parece que foi mais próximo? Que te parece que foi justificado perante Deus? Que fez algo que agradou a Deus? E aquele doutor da lei disse, o samaritano.
E o que Jesus disse? Vai e faça igualmente. Faça igual o samaritano. Você precisa agir igual o samaritano. Tenha compaixão igual o samaritano. Tenha amor igual o samaritano teve. Venha ter este mesmo sentimento no seu coração para com o próximo, para com o outro. Pare de viver uma fantasia. Pare de viver uma capa de cristão. Pare de viver enganando e parta para a prática do Evangelho. Qual a evidência, fechando, de que eu tenho Deus na minha vida? Qual a evidência de que eu sou de Deus? Como eu posso ser uma referência de cristão? É quando eu amo aqueles que estão perto de mim e longe de mim. É quando eu vivo para o outro com compaixão. Quem ama é nascido de Deus e conhece Deus. E em 1 João diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, quem vê, também não pode amar a Deus, que não vê. Quem não ama seu irmão a quem está vendo, jamais poderá amar a Deus, que não está vendo. E também no livro de Gálatas, gosto muito de dizer assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei resume, se cumpre em uma só palavra. Jesus diz também lá na frente: com isto saberão que vocês são meus discípulos, com isto, se amarem uns aos outros. Olha, todos saberão e falarão assim: olha, Roberto é um homem de Deus, Wallace é um homem de Deus, a Vilma é uma mulher de Deus, a Sara é uma discípula de Jesus. Conhecerão que vocês são meus discípulos, por isso, amando o próximo, uns aos outros. Eu quero fechar, encerrar esta palavra poderosa do Senhor. Vou ler aqui, em 1 Coríntios 13, eu vou ler de 1 a 7, tá? Atenção, diz assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E diz no 2: e ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E no 3: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses próprios, não se irrita e não suspeita do mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amados, amadas, ame seu irmão, sua irmã, a despeito do que ele te fez, a despeito do que ele é, a despeito do que ele falou de você, a despeito do mal que ele te ofereceu. Ame-o. E se você pensa no seu coração agora assim, que você não consegue, então eu vou te dizer uma coisa: recebe o amor de Deus na sua vida, para você amar o próximo. E eu vou fechar agora de verdade com uma das coisas que eu mais gosto quando Jesus encerra o Sermão do Monte. Jesus fala 3 capítulos inteiros lá no monte, aquela multidão toda, e ele fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, essas que eu estou falando também, e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios,
e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Guarda essa palavra. Se você guardar, você fez a sua casa sobre a rocha. Agora, e aquele que não ouvir, que ouve essas palavras, mas não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, tolo, nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua ruína, a sua destruição. Amados, essa palavra Jesus me colocou no coração, porque a gente precisa viver o amor ao próximo. Jesus, quando Pedro foi correndo para se encontrar com Jesus, que correu com o breque de mão puxado para não chegar, eu conseguia ver os cabelos de Pedro comprido, de pescador, voando no vento, mas querendo ficar para trás para não chegar. Eu não tive esse problema com Jesus. Eu não tinha tanto cabelo assim, eu corri para Jesus, meu cabelo não voou, né, Roberto? Nosso cabelo não voa, né? E a gente pode correr para Jesus e abraçar Jesus e ficar com Jesus. Guarda esta palavra no seu coração, que Deus te abençoe e te guarde. Ressuscitou, Ele vive, aleluia, amém. Vamos orar e cantar a bênção. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado continua sendo o teu nome, Pai, e eternamente será. Muito obrigado por este dia extraordinário, dia que assombra os nossos corações, que assombra, que nos assusta de forma celestial. A gente fica impactado com a ressurreição, Senhor. Ainda bem que nós ficamos impactados, porque nós somos cristãos e entendemos o sacrifício de Cristo na cruz. Mas, ao terceiro dia, Ele ressurgiu, ressuscitou e está aí à sua direita. E voltará, como o bom samaritano falou, eu voltarei. Jesus também voltará. E nós esperamos ansiosamente pela sua volta. Obrigado, Pai, por este culto de alvorada, de ressurreição. Obrigado por cada família aqui representada. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre cada família aqui representada. E eu oro assim agradecido, em nome e por amor de Jesus, nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluias. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui em nós e para